Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 120 de língua portuguesa para o sexto ano. E hoje o assunto da nossa aula são as regrinhas de acentuação para as palavras que contêm hiatos. E os objetivos são recordar o que é que são os hiatos, conhecer as regrinhas de acentuação para as palavrinhas que contêm o hiato e que vocês saibam utilizar essas regrinhas para acentuar corretamente quando necessário. Peço que vocês separem o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixa do ladinho lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando essas regrinhas lá no caderno, tá bom? Vamos recordar então o que é que são os hiatos, tá? Então, nós vamos chamar de hiato o encontro de duas vogais, uma vogal e uma semivogal, na mesma palavra, mas que no processo de separação de sílabas, essas vogais vão estar em sílabas diferentes, em sílabas separadas. Olha só, a palavra lua, juíza e cooperar. Eu tenho duas vogais juntas, ó, o U e o A na hora de escrevê-las. O U e o I e dois Os. Mas o que acontece na separação silábica? Essas vogais se separam, elas vão para sílabas diferentes. Isso é um hiato. E nós vamos aprender em que situações do hiato nós vamos acentuar. Vocês vejam que eu tenho lua sem acento, cooperar sem acento e juíza com acento. Então, qual é a regra que explica por que é que eu precisei acentuar a palavrinha juíza que contém um hiato, tá? Caso vocês tenham ficado com dúvidas, né, do que é um hiato, eu recomendo que vocês revejam a aula número 40 de língua portuguesa ali do sexto ano, que é uma aula específica, quase disse do sétimo, né? Que é uma aula específica apenas do conteúdo hiato. Então, se ficou com dúvidas do que é um hiato, né? Com a revisão rápida, revê-la a aula 40 de português para o sexto ano, tá bom? Então, as regras de acentuação do hiato, quais são, tá? Então, anotem lá no caderninho. Nós vamos acentuar os hiatos nos quais a segunda vogal, olhem só, a segunda vogal for I e U tônico. O que é tônico? Forte. Então, se eu tenho um hiato na palavra, que é duas vogais juntas, mas se separam na separação de sílabas, e esse I e esse U for a segunda vogal e for uma vogal tônica, forte, eu vou acentuar. Se for seguida de S ou não, então pode ser o I com o S, pode ser o U com o S, mas se for tônico, eu vou acentuar, tá? Olhem só a palavra saída. Vamos checar a regrinha. Saída tem hiato? Tem. Era vogal e semivogal junta. O I ficou sozinho? Ficou. É tônico? Sim. Então eu vou acentuar. Estão entendendo? Saída. Saúde tem hiato? Sim. O A e o U estavam juntos. Separou na hora de separar as sílabas da palavra. O U ficou sozinho, é tônico, então eu vou acentuar. Egoísmo. Tem hiato? Tem. O O e o I estavam juntos na palavra, um do lado do outro. Separou na hora da separação silábicas. Na separação silábica. Pode ter S depois do I e do U? Sim, então por isso que eu acentuei a palavrinha egoísmo. Então, qual é a regrinha geral de acentuação dos hiatos? Já vou explicar as exceções, tá? Qual a regrinha geral? Eu só vou acentuar os hiatos quando a segunda vogal do hiato for a letra I, a letra U, tônica, forte, seguida ou não de S. Olhem só, aqui a vogal I está seguida de S. Aqui ela não está, ok? Se a palavra se encaixar em todas essas regras, eu vou acentuar este hiato. Caso contrário, esquece, tá bom? Exceções, que é aquilo que eu falei para vocês.
Por exemplo, a palavrinha rainha, olhem só. Puxa, prof, rainha não tem acento, mas a prof acabou de dizer que se o hiato tem i e u, acentua. Atenção para as exceções, né? Vamos aplicar a regrinha. Depois do i, aqui tem S? Não, tem NH, né? Olhem só. O que é a exceção? Aquilo que não se encaixa na regra. Então, uma das exceções é que se esse i ou esse u, a segunda vogal do hiato, for seguido de NH ou de uma outra letra que não seja S, eu não acentuo mais, tá certo? Por isso que rainha não tem acento. É um hiato, mas depois do i vem o NH, então não tem mais acento nesse hiato, tá? Outra exceção que eu falei para vocês, ó. Não acentuamos os hiatos nos quais a segunda letra, que seja o i ou o u, formar uma sílaba com outra letra que não seja o S. Por exemplo, a palavra juiz. Mas a prof me colocou juíza aqui na frente com acento. Sim, senhores, juíza tem acento. Juiz não tem acento. Por quê? Porque a palavrinha juiz não se encaixa na regra de acentuação do hiato. Porque qual é a regra de acentuação do hiato? Que a segunda letra precisa ser i e u desse hiato e se for seguida de S ou não. O que veio depois do i na palavra juiz? Um Z. Então, não acentuo mais. O hiato, ele precisa cumprir com todos os requisitos da regra. Quais são todos os requisitos da regra? Precisa ter hiato, precisa ser o i e u a segunda letra, precisa ser tônico, forte, seguido ou não de S. Né? O que é o seguido ou não? Né? Que às vezes a sílaba é formada com o S, ó, que é uma sílaba. A palavra aqui tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Né? Aqui a sílaba é composta com S. Agora, se esse I e esse U formar uma sílaba com uma outra letra que não seja o S, não acentua mais, tá? Que é o caso do juiz. Olhem só. Formou uma sílaba aqui, o I com uma outra letra, mas a outra letra é o Z. Então, juíza tem acento e juiz não tem. Mas se eu entendo a regra, eu sei por que não tem. Eu preciso entender que o hiato eu só vou acentuar se for o I e o U tônico, sozinho ou seguido de S. Senão eu não vou acentuar mais. Não é difícil, é bem facinho, mas tem que entender, não é decorar, é entender. Entenderam? Olha o cair aqui, ó, novamente. Tem hiato? Tem, né? O A e o I estavam juntos. A segunda letra do hiato é I? Sim. Mas o que vem depois? R, minha gente. Só pode vir S depois para acentuar. Então, se eu entendo isso, eu não vou errar a acentuação, tá? Outra exceção. Não acentuamos hiatos que tem a segunda sílaba I e U se antes vier um ditongo. O que é um ditongo mesmo? Duas vogais juntas. O que aconteceu na palavra feiura? Tem um hiato e um ditongo na mesma palavra, gente, né? Porque quando eu vou escrever feiura sem separar em sílabas, eu tenho 3 vogais juntas ali. Mas na hora de separar em sílabas, eu tenho um ditongo, o E e o I juntos, e tenho um hiato porque eu separei o I do U. Então, qual é a regrinha? Se tem ditongo antes do I e do U, não acentuo mais também esse I e esse U. Mesmo que ele esteja sozinho, tá? Não acentua, tá? Então, lembra sempre a regrinha. O I e o U tem que ficar sozinho para eu acentuar o hiato, ou ele vir seguido de S. Veio outra letra depois, veio ditongo na frente, sem acento, tá bom? Atenção então, né? Aqui a prof pôs até coloridinho, a regra geral, e você precisa que a palavra que você vai checar se tem acento ou não,
cumpra com todos esses pré-requisitos, essas regrinhas. O I e o U tem que ficar sozinho no hiato, tem que ser a segunda letra, tem que ser tônico, seguido de S só e nenhuma outra letra a mais, tá? É bom nós sabermos o seguinte, que essa regrinha do hiato, ela prevalece, ela se sobressai sobre todas as outras regrinhas de acentuação. Nós já estudamos as regras de acentuação das oxítonas, das paroxítonas, mas uma coisa vocês têm que memorizar. Se tem hiato na tua palavra e a segunda letra do teu hiato é I e U ou S depois, você vai aplicar a regrinha de acentuação dos hiatos. Esquece as outras regras. Ah, é porque é paroxítona. Ah, é porque é oxítona. Esquece isso aí. A regra de acentuação dos hiatos prevalece. Ela se sobressai. Ela é que manda nas outras. Desde que o hiato seja I e U ou seguido de S. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. Comparando a juíza, né, com o juiz, por que a juíza tem acento e o juiz não tem? Porque a palavra juiz, ela não obedece a todos os pré-requisitos de acentuação dos hiatos. A letra que veio depois do I é um Z e não o S, né? É a segunda sílaba do hiato, o I é. É tônico? Sim. Mas veio um Z depois. Né? O que aconteceu na palavra juíza? É a segunda letra, o I do hiato? É. É tônico? É. Tá sozinho. Né? Então, obedeceu, esse I tá sozinho, ele obedeceu as regras, a todos os pré-requisitos de acentuação dos hiatos. Vejam que também não tem ditongo antes, ó. Então, tudo isso você tem que analisar na hora de ver se a acentuação está correta. Vocês entenderam? Se vocês entendem a regrinha, vocês vão saber acentuar, vocês vão entender quão interessante é compreender o porquê. Né? Você está sabendo por que a juíza tem acento e por que o juiz não tem. Ok? Tranquilo, né? Então, perceberam a diferença, né, do juiz e da juíza? Não esqueçam, o prof vai frisar mais uma vez, para vocês aplicarem a regra de acentuação dos hiatos. A palavra precisa cumprir com todas as regrinhas que a prof explicou para vocês. Né? Quais são todas as regrinhas? O I e o U tem que ser a segunda sílaba, tem que ser tônico, não pode vir de tongo antes, nem outra letra depois desse I e desse U, tá? Mais alguns exemplos, olhem só. Pais e raiz. Por que país tem acento e não pais? Eu já estou até errando aqui na hora de ler. País tem acento e raiz não tem, né? Porque o que aconteceu? Quando eu vou separar país, para não virar pais, né? País. Aonde está a sílaba tônica? No is. É um hiato? Sim. Veio um S depois? Sim. Pode? Pode. Não, essa palavrinha, ela cumpriu a todos os requisitos de acentuação da regra dos hiatos, né? É a segunda sílaba, é tônica, é seguida de S. Por que raiz não tem acento? Se não é o mesmo som, é ó, pais, raiz, is, é o mesmo som. Mas por que a raiz não tem acento? Apesar de o I ser tônico, né? Porque depois veio o Z. Qual é a única letra que pode vir depois do I e do U para a acentuação dos hiatos? S. Só o S, gente. Não pode vir outra, tá? Raízes. Mas, prof, raízes agora tem acento? Tem. Por quê? Olha só. Vamos separar em sílaba raízes. Raízes. O que aconteceu na palavra raízes? O I ficou sozinho. Neste caso, o que é que diz a regra? Agora tem que acentuar. Vocês entenderam? Quando eu entendo a regra e não decoro, eu sei por que tem que acentuar, por que não tem. Mas tem que colar aqui na cabecinha, ó. Hiato, o que é? Duas vogais que estavam juntas, separaram, na hora da separação de sílabas,
E se a segunda vogal for I ou for U e for tônica, eu vou acentuar. Que letra que pode vir depois do I e do U? Somente o S, tá? Nesse caso, eu entendi a regrinha de acentuação dos hiatos. Por isso que eu sei que raiz não tem acento e raízes tem, tá bom? Outro exemplo, baú. Olha o que aconteceu aqui. Tinha hiato? Sim. A segunda sílaba ficou como U ou I? Sim, porque ficou U. Então, eu acentuei, né? Rainha. Prof, mas rainha não tinha que ter acento? O I tá sozinho? Não, né? Porque ela é seguida de NH. Não pode vir NH depois. Se a sílaba seguinte começar por NH, não tem mais acento. Igual moinho, ó. Por que moinho não tem acento? Porque a sílaba subsequente começa com NH, tá? Se o I e o U ficaram sozinhos e depois vem NH, não acentuo mais, não tem mais acento, tá? O I, formando uma outra sílaba, só pode com a letra S. Se vir outra também, não acentuo mais. Tranquilo? Agora eu quero mostrar para vocês um adendo aqui, né? Nós não podemos esquecer de uma regra básica de acentuação, que é a regra de acentuação das palavras proparoxítonas. O que diz na regra de acentuação das palavras proparoxítonas? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Se a palavra for proparoxítona, mesmo que tenha hiato e for uma outra letra que não seja I e U, você vai acentuar. Por quê? Porque ela é proparoxítona. O que diz a regra? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas. Então, se é proparoxítona, acentue, tá? Que é o caso da palavra poético, né? Poético tem hiato? Tem, porque antes o E e o O estavam juntos, né? Mas se você entendeu que a regra dos hiatos se aplica quando a segunda letra do hiato é I ou U, você já não vai confundir o poético, né? E ainda você vai pensar que poético é uma palavra proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? Aquela que a sílaba tônica é a antepenúltima. Ó, última, penúltima, antepenúltima, ok? Tranquilo? Então, assim, ó, parece que a palavra poético, eu usei a regra de acentuação dos hiatos, mas não. Qual é a regra que eu usei para acentuar a palavra poético? Que ela é uma palavra proparoxítona. E a regra diz que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Beleza? Toca o barco, né? Então, não esqueça, né? Que a regra de acentuação dos hiatos se aplica apenas para os hiatos nos quais a segunda vogal é I e U, tá? Por isso que, por exemplo, a palavra boêmio também é uma palavra que contém hiato, mas que a segunda letra não é I e U. Por isso que a regra que justifica, que diz por que essa palavra tem acento, não é a regra do hiato. É porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Diz que toda paroxítona terminada em ditongo eu vou acentuar. Ó o ditongo aqui no final, né? Ó, boêmio, se eu for separar em sílaba. É paroxítona? É a segunda sílaba, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, tá? Por que a prof está explicando isso para vocês? Muitas vezes vocês terão avaliações nas quais vocês precisam justificar, dizer por que a palavra foi acentuada, qual é a regra que foi utilizada para acentuar ou não a palavra. Se vocês compreenderem o que eu pus aqui no resumo, vocês sabem justificar. Qual é a regra de acentuação dos hiatos que eu tenho que colar aqui na cabeça? Eu vou acentuar os hiatos nos quais a segunda vogal do hiato é I e U.
Esse I pode ser seguido de S, não pode vir NH depois e nem de tongo antes. Pronto, eu sei a regrinha de acentuação dos hiatos. Tá bom, gente? Agradeço a atenção de vocês. Caso ficaram com dúvidas, voltem à aula, gente. Assistam novamente, anotem no caderno para vocês terem isso lá de conteúdo, olhar, escrevam com as palavras de vocês. A prof deixa sempre uma atividade para vocês fazerem de sugestão, para vocês checarem os conhecimentos de vocês, né? E caso vocês não sejam orientados pelo professor, a professora de vocês a fazer esta atividade que a prof deixou, eles vão sugerir uma atividade diferente para vocês sobre o tema, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.